E aí, primeiro ano, vamos então com uma videoaula para poder nos auxiliar aí na hora de estudar, né, o conteúdo. A videoaula de hoje vai ser com o tema Eletrosfera do Átomo. Esse conteúdo se encontra na página 45 da apostila. E para a gente começar a falar sobre a eletrosfera do átomo, vamos lembrar dos modelos atômicos, né? Bohr já havia pensado que o modelo atômico representaria aí o átomo contendo um núcleo, onde estariam as cargas positivas e as cargas neutras, e a eletrosfera, que seria a região onde se encontram os elétrons, e esses estarão distribuídos em camadas. Esse postulado aí de Bohr, né, essa ideia de Bohr, permanece no modelo atômico atual. Então, mantendo aí a eletrosfera do átomo como sendo essa região onde se encontram os elétrons. E esses elétrons vão estar distribuídos em camadas de energia ou níveis de energia. Se a gente chamar de camada, a gente vai considerar a camada K, L, M, N, O, P, Q. Ou então os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, cada nível de energia ele vai comportar uma quantidade máxima de elétrons. Aí aqui na tabelinha a gente tem, para o nível 1 no máximo 2 elétrons, para o nível 2 no máximo 8 elétrons, para o nível 3 18 elétrons e assim por diante. Essa quantidade máxima de elétrons tem como a gente calcular com a fórmula 2 que multiplica n ao quadrado. Se eu pegar então o nível 2, no lugar do n eu tenho que colocar o número do nível. Eu vou colocar aqui 2. 2 ao quadrado, 4. 4 que multiplica 2 vai dar 8. Então, o nível 2 comporta no máximo 8 elétrons. Porém, esse n, esse número de nível, tem que ser menor ou igual a 4. Essa fórmula só funciona para até o nível 4. Pois, a partir do nível 4, a gente nota essa repetição aqui, Volta no 32, cai para o 18 e vem para o 8, seguindo uma repetição. Então, até o nível 4, a gente consegue utilizar essa fórmula. Depois, é só vir diminuindo, né? Repete o nível 4 para o 5, depois volta no 18 e retorna no 8. Cada nível de energia ele vai ser ainda subdividido em subníveis. Cada subnível também vai possuir um número máximo de elétrons. Então, a gente tem o nível e o nível será dividido em subnível. Teremos 4 subníveis. O subnível S, com a capacidade máxima de 2 elétrons, subnível P, com a capacidade máxima de 6, o D, capacidade de 10, e o F, com a capacidade de 14 elétrons. Dessa maneira, a gente consegue chegar nessa tabelinha aqui, olha, onde mostra pra gente que o nível 1, se ele vai comportar 2 elétrons, ele vai precisar apenas do subnível S, pois o subnível S, como a gente pode ver, já comporta esses 2 elétrons que são necessários aí para o nível 1. Seguindo aqui, o nível 2, ele comporta no máximo 8 elétrons, então eu vou ter que usar um subnível S, que comporta 2, junto com o subnível P, que comporta 6 elétrons. Então, se eu somar o 2 com 6, eu vou ter um total de 8 elétrons dentro do subnível do nível 2, né? 2 elétrons no subnível P e 6 elétrons no subnível D. Nível 3. Nível 3 cabem 18 elétrons. Esses 18 elétrons vão estar divididos nos subníveis S, P e D, somando aqui um total de 18 elétrons, e assim por diante. A partir daqui, a gente já consegue pensar na distribuição eletrônica para os átomos. Essa distribuição ela vai ser sempre realizada em ordem de energia. Então, tem que seguir da menor energia, da menor camada para a maior. Linus Pauling propôs o diagrama de Pauling a fim de facilitar essa distribuição. Nesse diagrama, ele vai colocar todos os 7 níveis, vão possuir o subnível S contendo 2 elétrons nesse subnível. Depois, o nível 2, que cabe 8 elétrons, já vai conter o subnível P com 6 elétrons, somando aqui 8 elétrons. O nível 3, por ter que ter 18 elétrons,
2 no subnível S, 6 no P e 3 no D. Tipo o que a gente fez aqui, só que agora de uma maneira, né, mais organizada, colocando os níveis junto com o subnível. Para fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que acompanhar esse diagrama. E a gente vai acompanhar sempre descendo, né, de cima para baixo. Nunca a gente pode subir no nosso diagrama. Então, se a gente for fazer uma distribuição eletrônica, primeiro nível que eu considero é o 1 com o subnível S contendo 2 elétrons. Depois eu tenho que ir lá em cima e voltar. Depois do 2s2 eu vou lá em cima, tenho 2p6. Não pode sair daqui e vir para cá, porque antes do nível 3 eu ainda tenho um nível 2 lá em cima. Então o diagrama sempre de cima para baixo, beleza? Igual a setinha está mostrando aqui. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como que a gente faz essa distribuição. Se a gente considerar o cálcio, a gente viu na representação de elementos químicos que o número que está aqui embaixo representa o número atômico. Como inicialmente, né, se não for o íon, todo átomo ele vai ter uma carga neutra, a quantidade do número atômico, que representa o número de prótons, vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, se é distribuição eletrônica, eu tenho que distribuir elétron. E elétron é igual, né, à quantidade do número atômico ou do número de prótons. Dessa forma, eu tenho 20 elétrons para distribuir. Então, eu vou começar aqui no meu diagrama e vou seguir na setinha. Quando parar? Quando eu somar as quantidades de elétrons, que são esses números que ficam aqui em cima, pequenininho, e essa quantidade resultar no número 20. Então, começando, primeiro 1s2, tá aqui. Depois, seguindo a setinha, 2s2, tá aqui. Depois, vem cá em cima, 2p6, tá aqui. Desceu, 3s2, tá aqui. Depois subiu, ó, lá em cima, para voltar, 3p6, tá aqui. Depois, 4s2. Então, a gente para aqui, porque quando eu somar, olha, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20 elétrons. Completou aí a distribuição eletrônica para o cálcio. Se a gente observar, a quantidade máxima de camadas ou de níveis de energia que o cálcio tem são 4. Esses números grandes representam os níveis de energia. Então, a gente nota que no átomo de cálcio a gente vai ter apenas os níveis 1, 2, 3 e 4. O nível mais externo, o maior nível, nível 4, ele representa a camada de valência. A camada de valência, então, é justamente a última camada, a camada mais externa, beleza? E essa camada, nesse caso, ela vai estar com 2 elétrons. Então, a camada mais externa do cálcio possui 2 elétrons na camada de valência. Assim, facilita aí para vocês tentarem, né, fazer essa distribuição para outros elementos. E qualquer dúvida, lembrando, estou à disposição, podem perguntar, né? Vai ser um prazer aí estar ajudando, atendendo vocês nesse momento em que estamos separados fisicamente, mas conectados. Um grande abraço, até mais.